E se as teorias da conspiração estivessem certas? E se a gente nunca foi à Lua? E se a Terra realmente fosse plana? Mas e se os bilionários fossem de outra espécie? E o pior, isso nem é uma teoria da conspiração, mas e se o problema da humanidade fosse a própria humanidade? Bugone é um filme muito estranho, mas acho que é uma carta aberta e honesta sobre o mundo que a gente vive hoje. Ele é dirigido por Yorgos Lanthimos e ele transita entre o que é engraçado e o que é assustador. Ele quase flerta com o absurdo. E ele te deixa o tempo todo em dúvida se o protagonista perdeu a sanidade, se você tá perdendo a sanidade. Mas então, no meio de tudo isso, o que esse filme tá querendo dizer pra gente? Fica comigo mais um pouco que eu vou tentar te explicar. E se você viu o filme, comenta aí embaixo o que você achou dele. Bugone é uma adaptação de um filme de 2003 que chama Save the Green Planet. Mas essa versão desse ano, ela soa mais sombria e talvez mais relevante dado o contexto que a gente vive. A história acompanha Ted, ele é um empacotador e apicultor nas horas vagas. Quantos anos seu pai tem? Com certeza tá na idade da apicultura. E além disso, ele é totalmente viciado em teorias da conspiração. E há muito tempo ele nota que tem alguma coisa errada com a civilização, né, com a humanidade, alguma coisa que fez a gente perder o rumo. Quanto mais ele tenta entender a fonte desse problema, mais ele se encontra num loop de conspirações. Até que tem uma que parece que chama muito a atenção dele. Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship. What ship? Your mothership? Ele passa a acreditar que o mundo ele foi dominado por essa raça alienígena que veio de Andrômeda, os Andromedanos, e que eles têm um único objetivo: destruir o planeta e a humanidade. E esse cara ele se encontra num mundo muito isolado e muito caótico ao mesmo tempo. E a gente vê que tudo isso é agravado por esse trauma de ele ter a mãe em coma depois de um teste médico ter dado errado. E tentando encontrar um sentido para tudo isso que está acontecendo, ele procura um culpado. E para não fazer isso sozinho, ele puxa o primo dele que mora com ele, o Dom, para caçar esses andromedanos e tentar trazê-los para a justiça. E isso acaba dando um certo senso de propósito para os dois. Algo que dá a eles essa sensação de que eles estão fazendo alguma coisa ativamente contra essa invasão andromedana. Só que aí tem uma hora que essa paranoia do Ted vai muito longe. E é aí que o Ted e o Dom eles sequestram a Michelle. A Michelle é uma CEO dessa grande corporação farmacêutica que tomou conta da cidade. E na cabeça de Ted, a Michelle é uma alienígena, ela é uma andromedana. E a ideia deles é arrancar a verdade dela, ela admitir que é uma andromedana, e eles negociarem com que ela e os andromedanos deixem o planeta Terra em paz. E é aqui que o filme começa a ficar muito mais interessante. A Michelle ela se apresenta como tudo aquilo que a gente espera de um líder moderno. Ela é empática, visionária, ela está preocupada com o futuro, mas o filme ele mostra na mesma cena que tudo isso que ela está falando é puro discurso. Ela é uma líder implacável, egocêntrica e totalmente desdenhosa com os funcionários. Ela não liga pra ninguém ali. Ela vende essa história de vamos tornar o mundo melhor, enquanto o foco é controle, lucro e poder. E vendo como essa cidade ela ficou muito dependente dessa corporação da Michelle, o filme também explora como que essas grandes empresas parecem que tomaram conta da nossa vida. Essa farmacêutica praticamente transformou a cidade em uma super fábrica, que ironicamente Ted depende dela, porque ele trabalha dentro dessa empresa. Não só isso, como foi essa própria empresa da Michelle que realizou o teste clínico na mãe de Ted, que a deixou em coma. E ao capturar a Michelle, o Ted ele tenta ter esse senso de controle, tanto da própria vida quanto do mundo em si, que parece caótico lá fora. Só que isso acaba durando pouco. Mesmo presa nesse porão sujo e apertado da casa de Ted, a Michelle não cede. Ela imediatamente começa a exercer controle. Ela começa a demandar coisas e inclusive dizer o que vai acontecer a partir de então nas próximas 48 horas. E quanto mais esse confronto de autoridade se estende, mais a gente começa a se perguntar o que está acontecendo ali. Porque a gente tem tanto esse embate ideológico de um conspiracionista e o outro totalmente racional se debatendo, e você não sabe de que lado você fica. O filme ele te deixa em dúvida o tempo todo, quem que tá certo. E a gente tá muito mais propenso a comprar a ideia da Michelle. É muito mais fácil você acreditar que o Ted é só mais um maluco conspiracionista.
Quem realmente está nesse controle? Tudo isso é respondido no final, mas antes de falar dele, eu queria falar um pouco sobre a simbologia que o filme traz. Primeiro que o título do filme, ele é a chave para a gente entender o final dele. Só que para isso a gente vai ter que voltar lá para a Grécia Antiga. Bugônia é uma prática baseada nessa crença de que as abelhas elas surgiam das carcaças de bois. Os apicultores sacrificavam um boi, deixavam ele num celeiro fechado e depois, como mágica, surgiam abelhas. E não por coincidência, o hobby de Ted é ser apicultor. Porque aprofundando um pouco, o filme ele fala com essa metáfora que como que a gente cria sistemas que você nunca vai conseguir controlar ou sequer entender como funcionam. Isso vai fazer mais sentido no final. Peraí. As abelhas têm essa sociedade complexa, né, em que cada operário tem a sua função para a colmeia e que elas ficam em volta da rainha, tudo em benefício para a colmeia. Só que no filme é mencionado o síndrome do colapso das colônias, que é quando as operárias abandonam a rainha e a colmeia, e essa sociedade das abelhas começou a entrar em colapso. E pelo que é dito no filme, eu não sei se isso é real, né, mas não existe um único fator que faz com que essa síndrome aconteça. Ela é um acúmulo de vários fatores que acabam culminando nessa síndrome. Soa familiar para você? A humanidade entrando em colapso, todo o sistema capitalista entrando em colapso, não por um motivo específico, mas por pequenos fatores que vão se somando até esse sistema ruir. Historicamente, na ficção científica, os aliens eles são usados para mostrar esse distanciamento entre os seres, né? Entre os humanos e nós e eles. E aqui não é diferente. Só que em vez dele fazer isso com uma raça totalmente violenta, que caça a gente, mas aqui os aliens, né, os andromedanos, eles são usados para representar os ultra ricos. Eles são tão desconectados com a realidade que eles parecem viver em outro planeta. Eles enxergam as pessoas comuns, os meros mortais como eu, como você, se você não é ultra rico, como inferiores e úteis só na medida em que a gente consegue entregar algum tipo de valor para eles, sempre tendo que atender os seus próprios interesses. E a gente vê essa separação num detalhe muito interessante no filme, que é o cabelo de Michelle. O cabelo ele sempre foi um tipo de marcador de classe, de identidade, de poder. Ele pode comunicar seu status social, sua crença, sua moralidade, seu posicionamento político. Faz sentido que Ted acredite que o poder da Michelle tem algum tipo de poder real. E no filme, o poder que ele acredita que o cabelo tem é essa comunicação entre os andromedanos. Where's my hair? Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship. Assim como o teu cabelo cuidado comunica poder, raspar o cabelo de alguém comunica dominação. É por isso que quando o Ted raspa o cabelo de Michelle, é o ato máximo de dominação dele sobre ela. É ele tentando exercer esse controle total. Mas o filme ele também brinca que o controle absoluto ele é uma ilusão, utilizando os espaços físicos do filme. Os primeiros ambientes que a gente vê a Michelle, eles são amplos, mostram uma certa liberdade, movimento, enquanto o Ted vive nessa casa pequena, apertada e que parece que está parada no tempo. E a gente passa muito tempo do filme no porão da casa de Ted, que é ainda mais apertado, ainda mais claustrofóbico. Ele não tá ali só como um cenário, ele tá ali como um estado mental de todos. A Michelle, capturada pelo Ted e o Dom, o Ted, capturado por essas conspirações que ele acredita, e o Dom capturado entre os dois. E é muito interessante a gente ver o Dom porque ele não sabe em quem acreditar, ele não sabe quem tá certo nessa história. Ele não acredita completamente nessas conspirações do Ted. Ele meio que serve como o nosso ponto de vista. Que assim como ele, a gente tem as nossas vidas meio que moldadas por essas forças externas que acreditam que estão fazendo o melhor pra gente, sem mesmo terem nos consultado. E no fim, Ted estava certo. Os andromedanos existem, a Michelle é uma andromedana, não só qualquer andromedana, mas ela é a rainha deles. Além disso, os andromedanos que criaram os humanos. Assim como no termo Bugônia, os humanos eles surgiram da carcaça de dinossauros que os andromedanos deixaram. Mas aí a gente descobre que os humanos eles acabaram se tornando uma decepção para os andromedanos. E ainda mais, depois com o encontro de Ted, a Michelle decide que a humanidade não deveria mais existir. A gente não vale mais o esforço. E aí ela vai, elimina todo mundo da humanidade
e deixa nossos corpos expostos por aí, para que esse ciclo se recomece. Ou seja, novos seres vão surgir dessas carcaças que foram deixadas. Acho que muita gente viu o filme e talvez tenha achado esse final muito pessimista, dizendo que a humanidade deveria acabar, mas eu acho que não é o caso. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Ele tá dizendo que ninguém vai vir salvar a gente. E que enquanto a gente procurar esses tipos de líderes, de rainhas e de salvadores, a colmeia vai continuar entrando em colapso. A colmeia consegue existir sem a rainha, só que ela precisa estar junta. Bom, eu adorei o filme, essa premissa já me pegou de cara antes mesmo de eu assistir, só que eu não tava esperando esse final, eu tava esperando que ia ser mais essa questão de paranoia mesmo. Eu gostei desse tom mais sombrio do que o Save the Green Planet, eu acho que funciona muito bem pro momento que a gente vive hoje. E é muito interessante a gente tentar fazer um paralelo com esses discursos de classe, porque parece que quando os mais pobres tentam questionar como o sistema tá funcionando, que basicamente beneficia os ultra ricos, essa classe ela é tratada como louca, como conspiracionista. Os ultra ricos invertem esse discurso e falam, não, você tá vendo coisa na internet, o que é isso que você tá fazendo, o que você tá falando? Mas e aí, o que você achou do filme, o que você achou do final? Me diz aí nos comentários se você acha que Bugônia merece o Oscar de melhor filme ou de qualquer outro Oscar, enfim, eu não sei qual que ele vai ser indicado. E se você tem alguma sugestão de filme que você quer uma análise aqui no canal, pode deixar nos comentários também. Bom, se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí embaixo e se inscreva no canal se você quiser ver os próximos vídeos. E bom, por hoje é só. Falou!